Mad Max Estrada da Fúria é um filme de ação primordial. O ritmo frenético, as cenas de perseguição, os carros explodindo, não me deixam mentir. E esse era tanto o foco do filme que ele nem chegou a ter um roteiro convencional, ele se baseou nos storyboards. Mas ainda assim, o que vai tornar esse filme especial são os personagens. Porque no fim das contas, não importa quão magnífica é uma cena de ação, para que ela tenha impacto é necessário, acima de tudo, o público se importar com os personagens. E para que isso aconteça, é preciso conhecê-los, entender o que eles querem, quem eles são, o que está em jogo. E como fazer isso com tão pouco diálogo? Bom, conforme estabelecido por Robert McKee em Story, o personagem vai possuir duas camadas, a caracterização e o verdadeiro personagem. A caracterização são os aspectos superficiais, o emprego, status civil, cor dos olhos, carro que dirige, roupa que usa, tal. É a máscara que todos nós apresentamos para o mundo, enquanto o verdadeiro personagem só é revelado pelas ações que ele toma quando sob pressão. Mad Max se aproveita dessa adrenalina toda para revelar muito sobre os personagens a cada cena, uma vez que todas as decisões são tomadas sob muita pressão. Eu vou explorar como os 8 personagens, Max, Furiosa, Nux e as 5 esposas, são brilhantemente estabelecidos por meio de suas ações. Só um breve resuminho do filme antes. O Mad Max passa em uma distopia em que o mundo essencialmente acabou. Tudo é um deserto, a água é um recurso super escasso e as pessoas, em maioria, são muito doentes. O antagonista, Immortan Joe, controla um poço artesiano e tem toda uma seita montada ao redor dele, em que os War Boys acreditam que, caso eles se sacrifiquem por Immortan, ele os guiará até o pós-vida, Valhalla. Mas agora, Joe já está mais velho e está obcecado em obter um herdeiro saudável. E para isso ele tem 5 esposas que mantém aprisionadas. Só que a imperadora do seu exército, Furiosa, decide resgatar essas mulheres e as levar para o Lugar Verde, que é um oásis nessa terra desolada. Daí, o filme são elas tentando escapar dos War Boys. Bom, obviamente para analisar os personagens vou entrar em muito mais detalhes, então caso você não tenha assistido, fica aqui o aviso. Começando pelo personagem título, Estrada da Fúria é o 4º filme da saga Mad Max, mas em nenhum momento ele exige que tenhamos assistido os anteriores. No começo, Max fala diretamente com o público. Ele era um policial que agora só tem uma meta, sobreviver. Quando ele é perseguido pelos War Boys, por motivos que ainda desconhecemos, a narrativa já nos mostra duas coisas muito importantes sobre Max. Em primeiro lugar, que ele é muito competente como herói de ação, luta bem, inteligente, engenhoso, mas também que ele é assombrado por visões do seu passado, de pessoas que ele tentou ajudar, mas falhou. Aqui já podemos ter uma visão de qual será o arco de Max. Ele vai sair de um lobo solitário, só preocupado com a sua própria sobrevivência, para alguém que confia e se preocupa com outras pessoas novamente. Bom, obviamente trabalhar em conjunto com Furiosa, Nux e as esposas vão tirando Max da sua casca de lobo solitário por toda a questão de lutarem juntos. Mas o momento-chave da transformação é a morte de Angarad, porque 2 vezes ela se coloca na linha de tiro na frente de Max, para tentar aproveitar seu status como favorita de Joe e garantir que não atirem nele, mesmo ele tendo atirado na perna dela. Mas na sequência em que culmina em sua morte, ela se pendura para fora do carro para cortar a corrente do arpão que está prendendo a mão de Max, mesmo estando em rota de colisão com uma rocha, a altas velocidades. Ela consegue se salvar disso, e existe um reconhecimento entre ela e Max, em que ele agradece do seu jeito extremamente retraído o esforço dela e fica aliviado que ela sobreviveu. A maior demonstração de emoção dele até esse momento. Apenas para ela morrer no instante seguinte, caindo da porta. Esse sacrifício, para mim, é o grande catalisador para mudar a visão de Max. Ele sai de olhar apenas para si para voltar a olhar para os demais, justamente por ter havido esse sacrifício. Tanto que a partir daí ele começa a agir de forma mais colaborativa. Quando eles ficam presos e o motor tem que resfriar, ele vai lá, mata os perseguidores, volta. Tem um trabalho coletivo. Mas para ele provar que ele realmente mudou, ele precisa agir mesmo. A grande ação dessa mudança é ele sugerir que o grupo retorne para a cidadela, ao invés de fugir pelo deserto. Então, todos eles vão lá, vão retomar o poço pelo bem de um coletivo. Mas a verdadeira conclusão do seu arco vem quando ele age voluntariamente como bolsa de sangue para salvar a Furiosa. E aí ele realmente sai em todos os aspectos da sua vida, do individual para o coletivo. E isso é, brilhantemente representado se você comparar a primeira imagem do filme e a imagem final. O Max sai de olhar o deserto sozinho para depois estar cercado pelas pessoas que ele ajudou a libertar. O homem que antes era atormentado por aqueles que ele não conseguiu salvar obtém a sua redenção. Redenção também é o centro da narrativa da Furiosa. A gente descobre rapidamente que ela está se rebelando contra Joe, está ajudando as esposas, mas o próprio Max pergunta por quê e por que agora? Bom, diferentemente dele, ela não é atormentada pelo que não conseguiu fazer, mas sim pelo que fez. Ela serviu o Joe, um homem muito mau, por toda a sua vida,
e agora quer se redimir. Ela acha que o caminho é salvar as outras mulheres prisioneiras. O seu desejo se manifesta em todas as suas ações. Contudo, o lugar verde não existe mais, e a reação dela é de arrepiar. Além de sentir que tudo foi em vão, ela sente que não existe mais um jeito de realizar o seu desejo. Mas existe, só que a redenção verdadeira não é ajudar aquelas 5 mulheres a escaparem, mas sim destronar o tirano que ela servia, encerrando seu reinado de terror. Furiosa quer redenção, desde o começo, declaradamente, só que as ações dela não estão alinhadas com isso. Voltar ao lugar verde, mesmo que acompanhada das esposas, é uma tentativa fútil de voltar para um tempo antes de ela cometer os atos que a assombram. Só que isso é impossível. Uma vez que algo é feito, não é possível voltar atrás. Mensagem que a narrativa comunica por meio do desaparecimento do lugar verde, impedindo verdadeiramente de simplesmente retornar. Redenção verdadeira só existe ao reparar os danos que você causou, ou agir nessa direção. Por isso, a redenção de Furiosa só pode ser alcançada ao retomar a cidadela. Nux é um homem à beira da morte. Ele está perfeitamente ciente disso. Ele apenas quer satisfazer o Immortan Joe antes de morrer para que possa ser guiado para Valhalla. Só que 3 vezes ele falha. Immortan Joe o chama de medíocre, a esposa favorita de Joe é morta pela sua bolsa de sangue, e nesse momento, próximo de morrer, ele perde todo o vislumbre de significado na sua vida. Até que Capable o encontra e é gentil com ele. O trata como uma pessoa, dá outro significado. Isso faz com que ele passe a ajudar o grupo a escapar e no final se sacrifique para que eles não sejam alcançados. A história de Nux é emoldurada por sua morte iminente. Sabe-se disso desde o início do filme. A pergunta não é se ele vai morrer, mas como. Quando ele pede para ser testemunhado a última vez, não é para ser guiado para Valhalla ou pela glória, é um pedido para lembrarem da sua escolha. Max, Furiosa e Nux ilustram jeitos diferentes de como um personagem pode mudar ao longo da narrativa. Max tem uma mudança de comportamento, deixando de agir como um lobo solitário. Furiosa tem uma mudança de visão, ressignificando a redenção que ela buscava. E Nux tem as duas. Ele muda seu comportamento, realmente trocando de lado, e uma mudança de visão. Ele não se sacrifica porque sente que não tem outra escolha, mas sim porque ele quer ajudar aqueles com quem ele se importa. Em um filme pior, as 5 esposas não seriam 5 personagens, mas sim uma só. Um grupo perfeitamente uniforme, com os mesmos comportamentos, desejos e reações, sem fazer diferença se são 1, 2, 5, 15, mas não em Mad Max. Obviamente não há tempo para desenvolvê-las tanto quanto os outros personagens, mas atenção suficiente é dedicada a elas para que sejam distintas entre si. Todas elas querem escapar, mas têm visões diferentes sobre como agir e têm relacionamentos diferentes entre elas. As esposas partem de uma contradição. Elas são protegidas da dureza do mundo destruído, mas a custo de serem vítimas de uma violência inimaginável. A princípio, a mais importante delas é Angared. É claramente a líder das 5, além de ser a favorita de Immortan Joe. Ela é extremamente pacifista e não quer cometer nenhum tipo de violência que não seja absolutamente necessária. E ela usa como ferramenta de seu pacifismo esse status como favorita, agindo como um escudo para os demais, que funciona até morrer um acidente. Em nenhum momento ela ataca, ela defende, ela se usa como escudo, ela se coloca na frente dos outros. Isso que é a manifestação do pacifismo dela. A mais próxima de Angared é Capable, que tem a perspectiva bem alinhada, mas é também uma pessoa de visão diferente. Ela usa binóculos para ficar vendo os perseguidores, mas seus olhos também têm a capacidade de, quando encontra Nux, ver além de toda a farda de Warboy e ver que é um guri à beira da morte, que foi condicionado a vida toda para ser explorado. Em conflito com as 2 pacifistas, temos Toast, que não se importa de ter que matar os captores no caminho se for preciso. Ela ressente bastante o status como objeto e tem uma postura mais cínica. É a que tem mais propensão de se envolver com armas e com os combates durante o filme. Só que, por mais que ela tente, ela não tem muita competência, justamente por não ter prática, o que cria um contraste com os personagens mais experientes, Max e Furiosa. Dag é uma gíria australiana para esquisito, e ela realmente é diferente. Ela usa palavras mais complicadas, se expressa de maneiras inesperadas, é bastante corajosa, fala o que pensa e é protetora com todas as esposas, especialmente contigo. Essas características estão bem alinhadas com o posto de guardiã das sementes que ela acaba assumindo. E, assim como Angared, ela também está grávida, e por meio dela se explora a situação difícil de estar grávida de seu abusador. Quando ela fala que seu filho vai ser um Warlord Jr., e a Senhora das Muitas Mães responde que ela não sabe, que pode ser uma menina, não é sobre o sexo do bebê, é uma afirmação de que a criança pode ser como ela, não como John. Já Tido é a mais nova das 5 e a mais frágil. Ela sabe que a situação é ruim, mas teme o desconhecido também. Quando Angared morre, ela tenta ser capturada e voltar para a prisão, mas é impedida pelas outras. Ela é a minha favorita das 5 esposas porque ela é a que mais muda. Um personagem mudado tem que fazer escolhas diferentes, e Tido passa de tentar voltar para os captores para se oferecer como isca para distrair Rictus e ajudar no combate.
Mad Max funciona tão bem porque nada é contado, tudo é mostrado. Nenhuma das esposas te fala que Dag e Tido são mais próximos, nós sabemos que elas são porque vemos. Ninguém precisa nos contar que Tido entendeu o valor de ser livre. Vemos isso quando elas fazem de isca, se colocando em perigo para ajudar na batalha. Mad Max é uma aula de como criar personagens com desejos e comunicá-los para o público contando o mínimo possível, revelando cada um deles apenas pelas diferentes maneiras como eles agem. Por isso, ele sai de apenas um filme de adrenalina pura para um filme de adrenalina pura com muita verdade, impacto e um dos melhores filmes do século XXI. Bom, se você gostou, se inscreva, curta. Vou continuar fazendo conteúdo de cinema nesse canal e o meu objetivo é especialmente conversar, porque, por exemplo, Mad Max é um filme que eu gosto muito. E adoraria ter o prazer de conversar com você se interessar. Muito obrigada e até mais.